As novas regras da lei de alienação parental já estão em vigor. Nesta reportagem você vai ver como o problema é identificado e as punições para quem comete essa prática e dificulta a convivência da criança com o ex-parceiro, seja o pai ou a mãe do menor. Geralmente, o problema começa após a separação do casal. Um dos genitores desqualifica o outro para tentar romper os laços da criança ou do adolescente. Os ataques podem não surgir só do pai ou da mãe, mas também de outros integrantes da família, que tenham autoridade, guarda ou vigilância. Essa é a alienação parental, movida pela raiva ou ódio do ex-parceiro ou da ex-parceira. Nesse cenário, muitas vezes, o desejo de vingança é maior que o amor pelo próprio filho. A criança ou adolescente são usados para atingir o outro. Infelizmente, uma prática cada vez mais comum, que interfere diretamente na formação psicológica dos filhos. Eles crescem inseguros, com medo, podem desenvolver rejeição ao pai ou à mãe, apresentar ansiedade e outros transtornos. Nesses aspectos, o tratamento psicoterápico para todo mundo, não é só para a criança, é para o adolescente, é para o pai, é para a mãe, muitas vezes é um trabalho familiar. Ele é fundamental para evitar que as consequências que são graves, e nós encontramos aí desde distúrbios gástricos, distúrbios de sono, distúrbio da escolaridade, é muito comum na adolescência o uso de drogas, a gravidez adolescente, né? A gravidez precoce, a depressão e o suicídio. Não avisar sobre eventos escolares e outras atividades da vida do filho, não incentivar a criança a ir à casa do pai ou da mãe ou mudar de endereço, com o objetivo de dificultar a convivência, configuram alienação. É preciso que a gente examine o sofrimento que está causando, o sistema que está envolvido e como esse sistema está envolvido, quais são a linha do tempo, né, desse processo, em que momento esses atos começaram a acontecer. Os processos de alienação parental podem ser abertos de forma autônoma na Justiça, mas a maior parte deles é discutido dentro de processos de guarda e visitação das crianças. É o caso deste pai. Ele diz que sempre foi alvo da ex-mulher, que não aceita a separação e mantém uma campanha de difamação contra ele. Os dois têm um filho de 6 anos. Foi só o nosso relacionamento terminar que ela começou a dificultar de várias formas o meu convívio com ele. Desde não estabelecer visita, desde entrar na justiça pedindo guarda unilateral, alegando uma série de coisas que ela não pôs uma prova. Mesmo com o termo de guarda, depois ela não cumpria. Ela sempre falava que meu filho estava doente, que não podia ir, e eu não podia nem verificar se ele estava doente. Há mais de um ano, ele entrou com o processo de alienação parental contra ela. Depois ela começou a fazer uma campanha de difamação contra a minha atual esposa. E ela passava vídeos para o meu filho de violências com crianças e imputava aquele vídeo como se fosse uma cena que ele tinha vivenciado. Então ele, com 4 anos ali, ele entendia que ele que estava naquele vídeo e que aquela moça que estava batendo na criança era minha esposa. Neste mês, o governo federal sancionou a lei que trouxe mudanças à legislação anterior de 2010. A norma retira, por exemplo, a suspensão da autoridade de um dos pais sobre a criança da lista de possíveis medidas a serem adotadas pelo juiz. Permanecem as outras medidas, como advertência ou multa ao alienador, ampliação do regime de convivência familiar com o genitor alienado, ou ainda a alteração da guarda para compartilhada, ou a sua inversão. A suspensão da autoridade parental, ela me parece, na maior parte das vezes, uma medida muito drástica para ser tomada ao longo de um processo judicial em que as medidas, as ações que estão sendo tomadas, elas têm um caráter muito subjetivo. Dependendo da situação, a lei assegura à criança ou genitor a visitação assistida no fórum que tramita o processo ou em entidades conveniadas. Normalmente, elas eram supervisionadas por pessoas indicadas
por alguma pessoa indicada pelo genitor que alega o cometimento da alienação parental. Isso gerava um constrangimento, porque, veja, é uma pessoa indicada, é um familiar normalmente, então ele vai adentrar ali na privacidade da família e tudo mais, acompanhar, funcionava como o sistema não funcionava muito bem, a visita acabava sendo um momento de constrangimento para todos. Um dos pontos principais traz a coleta de depoimento especial da criança ou adolescente logo no início do processo e depois outro laudo no desenrolar da ação. Para o pai, que há mais de um ano detalhou à justiça o drama para criar o filho, o laudo na fase inicial do processo poderia ter feito a diferença. Ele diz que a ex-companheira aproveitou todo o tempo para ofendê-lo e ainda cancelou o tratamento psicológico do menino. Atitude que, segundo ele, foi repudiada recentemente pela juíza, na primeira audiência de instrução do processo. Se isso tivesse no meu primeiro processo, no meu processo, teria sido constatado imediatamente que ele estava sofrendo graves atos de alienação. Caso a alienação parental seja confirmada, o juiz poderá adotar diferentes punições. Ele pode ser multado, a convivência com o genitor que estava sendo alienado, a convivência tende a ser ampliada, né? Em casos mais graves, a gente pode pensar em alteração da guarda, alteração do lar de referência, né? Essas são medidas que podem ser implementadas pelo magistrado para fazer frente aos atos de alienação.